carboidratos aqui. Olha só, já coloquei de ilustração aqui o quê? Uns carboidratos aqui, né? Coloquei ali o quê? Coloquei ali o milho, coloquei a batata, né? Batata doce, macarrão, pão. Pão é bom, hein, gente? Pão é bom demais. E ali coloquei também alguns alimentos que contém, né? Aveia, aqui tem aveia, também tem amido, né? Tudo, mas a gente vai ver certinho, calma. A gente vai ver certinho aí os carboidratos, né? Tem tantos carboidratos que a gente vive falando, né? Essa dieta, tô fazendo a dieta do low carb, né? Não sei o que carb, né? Então a gente vai ver um pouco sobre esses carboidratos aí. E vamos lá, né? Então vamos que vamos. E tanto que o pessoal fala aí, o que seria então os carboidratos, né? São moléculas orgânicas, colocando em uma definição aqui, são moléculas orgânicas que realizam funções importantíssimas, tanto do ponto de vista estrutural na célula, quanto do ponto de vista metabólico. Olha só, hein? Quantas palavras difíceis, vamos trocar em miúdos, vamos lá. Coloquei uma definição aqui mais, né, requintada aqui. São moléculas orgânicas que realizam funções estruturais, celulares e metabólicas. Significa o quê? Que o carboidrato vai ajudar a formar estruturas. A gente vai ver aqui as estruturas que ela ajuda a formar, né? Como, por exemplo, vai compor a membrana da célula, vai atuar com funções metabólicas fornecendo energia. Então, o carboidrato é uma molécula super importante. Então, vamos lá. Ela pode ser chamada também, né? Podem ser chamados de... Ela tem outros nomes. Aí eu coloquei alguns nomes que costumam aparecer no vestibular. Nem sempre vai aparecer carboidrato, o nome sim, carboidrato. Geralmente vai aparecer esses que eu coloquei aqui, ó, açúcares, glicídios, sacarídeos. É muito comum você pegar, por exemplo, um alimento e olhar no valor nutricional e aparecer, por exemplo, açúcares, sacarídeos, glicídios, também costuma aparecer na tabela nutricional de alimentos, né, embalagens que você pega, o pacote de bolacha, por exemplo. E daí, fala pra mim, você fala bolacha ou você fala biscoito? Tem uma guerra, hein? Existe uma guerra aí. Então, são chamados, então, aí, né, desses nomes, além de carboidratos. Eu vou sempre falar aqui na aula que carboidratos, que não é que está incorreto eu falar açúcares, né, mas vou costumar falar mais aqui carboidratos, que vai abranger também, ok? Então vamos lá. E eles são classificados de 3 formas diferentes. E quais formas são essas? Podem ser classificados de monossacarídeos, de disacarídeos, ou também podem ser chamados de sacarídeos ou oligosacarídeos. E, por último, não menos importante, os polissacarídeos. Então, essas são as 3 classificações que vão compor os carboidratos. E a gente vai começar pelos monossacarídeos, né? A gente começa do começo. Vamos lá. Então, vamos falar então das características dos monossacarídeos. E os monossacarídeos, eles são considerados açúcares mais simples, porque como o próprio nome já diz, é um monossacarídeo. Mono é um. Sacarídeo é carboidrato. Então é composto por uma única molécula de carboidrato. Certo? Então são constituídos apenas de uma única molécula. Podem ser classificados de acordo com a quantidade de carbonos. Tá? Dependendo da quantidade de carbonos, tem isso, professor? Tem isso, gente. Então, dependendo da quantidade de carbonos que tem, ele é classificado e tem uma terminologia. Coloquei aqui os principais, que são as pentoses e as hexoses. Então, olha lá, com destaque então, as pentoses, que é composto por 5 carbonos, e as hexoses por 6 carbonos. Vamos lá na tela, vamos dar uma olhada aí. Então, olha só, a ribose e a desoxirribose são pentoses. Professor, mas a ribose não é a molécula que compõe ali os ácidos nucleicos, a desoxirribose também? É, exatamente, olha só que legal. Então, os monossacarídeos pentoses vão compor os ácidos nucleicos.
A ribose vai compor o ácido ribonucleico, pegou? O ácido ribonucleico, que é o RNA. E a gente tem aqui a desoxirribose, que vai compor o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Olha que show! Aí eu coloquei os demais aqui, que são, né, as hexoses aqui, que são a frutose, glicose e galactose. Então, vão compor então esse conjunto aqui, vão compor os principais monossacarídeos, tá? Esses aqui são os principais monossacarídeos que costumam cair em prova. Mas eu vou colocar aqui no quadro aqui a classificação dos demais monossacarídeos de acordo com a quantidade de carbonos. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, as trioses, que é composto por 3 carbonos. Ok? É só pensar, né? 3. Ok? Aí a gente tem as tetroses. Adivinha quantos carbonos ele tem? 4 carbonos. Ok? Aí a gente vai voltar aqui, né? As pentoses, né? Pentoses, que é composto por 5 carbonos. Aí a gente tem as hexoses por 6, e a gente tem até heptoses, composto por 7 carbonos. Aí morre aqui. Eu fiz questão de colocar aqui, gente, porque, de novo, tem uma universidade chamada Universidade Estadual de Maringá que gosta de detalhes. Então, vale a pena vocês anotarem isso aqui, né? Mas vai cair, professor? É aquela coisa, né? O essencial está aqui no slide, mas é interessante saber, né, essas outras aqui, porque em caso, né, de você cair, você já pelo menos tem uma noção.